Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na rua Teodoro Sampaio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de quem foi o Teodoro Sampaio. Aos poucos a gente vai andando, vocês vão aí vendo algumas coisas da rua, mas antes de tudo eu quero dizer que hoje estamos gravando num domingo e já fez todos os tipos de estações hoje. Já fez frio, já garoou, já fez sol, já abriu tempo. Uma loucura. Mas vamos seguindo. O Teodoro Sampaio, ele nasceu na Bahia em 1855. Ele era filho de uma mulher escravizada e o pai dele era dono de um engenho e não assumiu a paternidade, até mesmo porque naquela época não havia legislação para isso. E ele foi adotado por um padre que era o padre do engenho do pai dele. Esse padre chamava Manuel Sampaio e então o sobrenome dele vem do pai adotivo, do padre do engenho. Quando ele fez 10 anos de idade, eles foram para o Rio de Janeiro, o pai e padre, e eles foram para o Rio de Janeiro, quando era pequenininho, e lá ele se formou na Escola Politécnica, na área de engenharia. E algum tempo depois, ele conseguiu alcançar um grande objetivo dele, que era alforriar a mãe. Então ele conseguiu comprar a alforria da mãe e ela foi liberta. Alguns dos grandes objetivos de vida dele era conseguir a alforria da mãe e dos 3 irmãos dele, né? Agora eu vou dar uma pausa porque a gente chegou num ponto que é um ponto muito conhecido aqui na região, que é a Praça Benedito Calixto. Aqui é um point, né? Porque de sábado ocorre a feira, uma feira que tem muitos expositores de diversas categorias. Então, tem antiguidades, tem arte, tem muita coisa. Tem coisa de fotografia, então o pessoal que vem aqui fica fissurado nas máquinas antigas, né? Então, vale muito a pena. Se você não conhece essa praça no dia da feira, venha, porque é badalado, hein? Badalado. Então, voltando a falar do nosso Teodoro, a gente vai andando por aqui um pouquinho, amor? Pode ser? Ele tinha esse objetivo de vida, né? E aí uma coisa que eu acho que vale a gente pensar, né? No século XIX, ele ainda vivia num regime escravocrata e o grande objetivo de vida dele era conseguir pagar a alforria da família. E pensar que hoje nós temos outros grandes objetivos de vida, né? Mas esse foi o dele. Além, claro, de tantas outras coisas que ele conseguiu alcançar, que eu vou contar para vocês. Mas vejam, não está muito distante, né? E como as coisas mudaram, e que bom que elas mudaram, a gente não tem mais esse regime no Brasil, mas a gente ainda tem resquícios muito fortes discriminatórios e ao longo da história, quando eu for contando um pouco mais da história dele, vocês vão ver que ainda tem muitas coisas que se assemelham em pleno século XXI. Muito bem, em dado momento ele foi convocado para fazer parte de uma comissão que faria estudos técnicos para avaliar melhoramento em regiões de portos no Brasil. E aí aconteceu uma dessas marcas discriminatórias na história dele, porque depois dessa convocação, houve a publicação no Diário Oficial e o nome dele não estava nessa publicação do Diário Oficial. Posteriormente, eles justificaram que o nome dele não estava no Diário Oficial porque ele era um homem de cor. E colocar o nome dele na publicação, no Diário Oficial, junto com outros membros brancos, poderia acarretar um constrangimento dos membros estrangeiros. Então veja só
como ele viveu muitas situações. Essa é uma delas. Mas o tanto que esse homem deve ter lutado para conseguir alcançar o lugar onde ele alcançou, passando por tantas situações difíceis, né? Mais uma coisa que eu não falei no início é que ele teve muitas especialidades. Vou ver se eu consigo me lembrar aqui, que são várias. Ele foi historiador, geógrafo, engenheiro, que eu já falei, cartógrafo, etnógrafo, escritor e professor. Pensa. E uma coisa que me angustia é que a gente não conhece esse homem, gente. Mas como assim, né? Ele teve muitas habilidades e ele fez muita coisa no Brasil. Então, é muito legal que a gente tenha essa rua em homenagem a ele, mas aqui na rua a gente não tem a descrição de quem foi. Isso foi uma coisa que foi reivindicada pelo Mário de Andrade, junto com alguns colegas, de ter a descrição de quem foram essas pessoas que estão nas placas das ruas, né? E aqui, pelo menos do trecho que a gente andou para cá, eu ainda não encontrei. Seria importante que a gente tivesse. E uma das coisas que são muito relevantes com relação à história dele como profissional foi que ele integrou uma das primeiras missões dedicadas a conhecer o sertão brasileiro. E não só isso, ele também foi conhecer as águas do Rio São Francisco. E os estudos que ele fez, a coleta de dados, a pesquisa que ele fez, se tornou referência para outros engenheiros brasileiros. Olha que legal. Ele também foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E não só isso, ele também participou da criação da Escola Politécnica da USP. A gente atravessou aqui rapidinho, já voltamos para o nosso tema principal. Mas olha essa loja, já está cheio de coisa de Natal. Tem cachorrinho de Natal, tem bonequinho, já tem presépio. Essa loja aqui ela é gigante. Não é o foco do nosso vídeo. Gente, olha aquilo. Ah, tem coisa do Halloween, né, ainda também. Nem chegou o Halloween ainda. Olha o tamanho da loja. Grande, hein? Ah, essa rua aqui tem tudo. Inclusive, essa rua aqui também é muito conhecida por lojas de instrumentos musicais. Mais pra cima, você vai encontrar de tudo. Eu já comprei vários instrumentos aqui, eu gosto de tocar, né? E tem loja também de partitura, umas lojas muito boas, quem é músico ama esse lugar por conta disso. Mas voltando para o nosso Teodoro, ele também escreveu um livro chamado O Tupi na Geografia Nacional. Esse livro, gente, ele é muito importante na história dele e para a história do Brasil, porque foi um dos primeiros estudos sistemáticos sobre a língua tupi, que dá nome a rios, serras e cidades no Brasil. E uma informação importante também é que o Teodoro ele se preocupava muito com a situação de vida das pessoas que ele encontrava no seu caminho. Então ele se preocupava com os garimpeiros, porque ele esteve na Chapada, ele viu muitos garimpeiros, ele viu a situação de vida, provavelmente insalubre. Se preocupava também muito com os indígenas, então ele era um homem muito à frente do seu tempo. Uma coisa que eu acabei de me lembrar, que é muito importante também, é que ele realizou mapeamentos em regiões desconhecidas como a própria Chapada Diamantina, porque na época não era uma região conhecida, ele foi até lá, fez estudos, mapeamentos, e esses estudos, mapeamentos que ele fez, acabou se tornando referência para outros engenheiros e geógrafos ali na época mais ou menos ali no século XIX. Então, ele era um profissional muito versátil, né? E provavelmente você se lembra de um autor chamado Euclides da Cunha, e provavelmente também você já leu o livro ou estudou na escola o livro Os Sertões. Muito bem, o Teodoro Sampaio era muito amigo do Euclides da Cunha. E quando ele foi escrever esse livro, o Teodoro deu uma contribuição gigantesca para essa escrita, para essa produção, porque, afinal de contas, ele era um homem que conhecia os sertões, ele tinha ido lá, né? Ele pisou na terra árida do sertão. E ele contribuiu fortemente para a construção
técnica das informações sobre essa terra que o Euclides da Cunha insere no seu livro. E se você está curtindo o vídeo, aproveita para se inscrever, me ajuda a engajar curtindo, dando like, compartilhando. Isso ajuda nesse meu trabalho. Como vocês sabem, trabalhar como youtuber não é fácil. Por enquanto aqui eu estou só trazendo um pouco dessas informações para vocês, mas se vocês puderem contribuir, vai ajudar bastante. E aí, já aproveitando, uma curiosidade muito interessante a respeito do Teodoro Sampaio é o seguinte: se você for hoje lá no Google e escrever assim, Teodoro Sampaio, sabe o que vai aparecer para você? Uma dupla sertaneja chamada Teodoro e Sampaio. Essa dupla, ela se inspirou no nome de uma cidade que tem aqui em São Paulo, que se chama Teodoro Sampaio. Essa cidade tem esse nome por homenagem ao nosso Teodoro. E essa dupla se inspirou na cidade para colocar o nome da dupla e, consequentemente, se inspirou também no homem, no Teodoro Sampaio. E andando aqui na Teodoro, a gente encontra alguns murais indígenas, como esse daqui, olha só. Lindo, por sinal. E aí dá até para a gente fazer uma relação interessante, porque o Teodoro, como eu disse, ele escreveu um livro que ele procurava traduzir ali os termos tupi-guarani, que eram dados a ruas, a rios, a cidades, a serras, e ele se preocupou bastante também em compreender a língua dessa etnia. E aí é bacana a gente fazer essa relação, né? Que aqui na Rua Teodoro Sampaio a gente tem representações indígenas que se junta aí a um homem que se preocupou em entender mais da cultura e divulgar para o Brasil. Bom, pessoal, então é isso. A gente encerra esse vídeo com mais um mural indígena aqui atrás, na Rua Teodoro Sampaio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!